Olá, boa noite. Quais são os desafios de se tornar professor na atualidade? Como está a formação dos futuros profissionais da educação? De que forma a Universidade Federal de Uberlândia tem investido na qualificação dos estudantes de licenciatura e também bacharelado? Essas e outras questões você confere agora no Jornal da UFO. Começou mais um semestre letivo na UFO. Durante esta semana, estudantes dos cursos de graduação de todos os campi participam de atividades especiais. Você confere nesse momento imagens do primeiro dia de aula no campus Santa Mônica. Pelo visto, o período já começou movimentado. E para saber mais detalhes sobre a programação e dar boas-vindas aos ingressantes, eu converso com o reitor da UFO, Valder Steffen Júnior, e o pró-reitor de graduação, Armindo Quilice Neto. Eles estão aqui ao meu lado no estúdio hoje do Jornal da UFO. Boa noite, reitor Valder, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite também, pró-reitor. Boa noite, Isabel. Então, vamos, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos ingressantes deste semestre de 2018. Pois então, nós estamos hoje dando início ao segundo semestre letivo e queremos dar as boas-vindas aos nossos estudantes de graduação, mas também aos nossos estudantes de pós-graduação, aos nossos estudantes da ESEBA, que é o nosso colégio de aplicação, e os nossos estudantes da ESTES, que é a nossa Escola Técnica de Saúde. Então, todo esse conjunto, nós formamos aí um total de 25.300 alunos de graduação e 4.157 alunos de pós-graduação. Um contingente, portanto, que passa de 29 mil estudantes. Então, é um conjunto de estudantes importante e isso demonstra o esforço que a Universidade Federal de Uberlândia tem tido na formação de todos esses jovens nos diversos níveis de ensino. Ótimo. E pró-reitor Armindo, para receber então tantos estudantes, como que a universidade está se preparando ao longo dessa semana? A universidade tem uma comissão que trabalha com antecedência, organizando a semana de recepção. Pelo calendário acadêmico, o primeiro dia, que é a segunda-feira, fica a cargo das coordenações de curso, de fazer o primeiro contato com seus estudantes, fazer as orientações referentes aos cursos. Só que neste ano nós tivemos uma particularidade devido ao feriado de quarta-feira. Nós antecipamos a recepção dos campos fora de sede, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos, fizemos hoje. E amanhã, terça-feira, nós já faremos nos campos de Uberlândia. De manhã terá recepção no Moarama, no período da tarde, às 14 horas, na Educação Física e à noite no 3Q do Santa Mônica. Todos estão convidados? Todos os estudantes ingressantes estão convidados porque eles fazem parte dessa programação. Ótimo. E nesse clima, então, de volta às aulas, que vamos falar sobre a formação docente na universidade. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a Isabelle, que sonha em ser professora, e o Lucas, que já dá aula de geografia e é apaixonado pela profissão. Isabelle está no 3º ano do ensino médio e conta que sempre quis ser professora. Ela faz cursinho no AFIM, Programa de Ações Formativas Integradas da UFO. Pretende cursar Ciências Sociais na universidade e depois seguir a carreira de docência. Eu sempre valorizei muito a educação deles, eu sempre achei muito interessante a profissão, mesmo não sendo muito valorizado. Eu sempre gostei bastante, eu sempre achei interessante como eles são muito inteligentes e como eles podem mostrar como é muito importante essa profissão, que tudo depende deles, desde o princípio. Na UFO em Uberlândia são 19 cursos de licenciatura e 7 em Ituiutaba, além de 3 cursos na modalidade Educação à Distância. A Universidade Federal de Uberlândia é a única do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que oferece licenciatura em todas as áreas do conhecimento presentes na educação básica. Além disso, são disponibilizadas licenciaturas em Libras, francês, inglês e espanhol. A divisão de licenciatura da UFO oferece ações para a formação docente, como o Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores,
Fórum de Licenciatura, Programa de Licenciaturas Internacionais, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e Programa de Residência Pedagógica. Atualmente nós estamos mandando mais uma equipe de alunos para a Universidade de Coimbra, onde esses alunos terão a oportunidade de vivenciar na Universidade Portuguesa parte da sua formação. Um professor vai em missão também para a Universidade de Coimbra nesse programa. E nosso mais atual desafio vem com o PIBID, a residência pedagógica, né? Onde nós vamos lançar agora, a partir de agosto, os 2 programas que foram contemplados pela CAPES, né? Nós respondemos edital e vamos iniciar um trabalho muito importante com a universidade, a rede de educação básica, propiciando vivências para os estudantes das licenciaturas. Jane explica ainda que a divisão de licenciatura acompanha constantemente as ações da formação docente e busca discutir as novidades e desafios da área, como as licenciaturas interdisciplinares e a Base Nacional Comum Curricular. A divisão de licenciatura, né, que é um dos setores ligados à diretoria de ensino e à pró-reitoria de graduação, ela tem seu foco, sua preocupação nos dias de hoje com a formação de professores e atender a demanda interna da universidade, os estudantes, os cursos de licenciatura, os nossos professores, quanto também a demanda externa, que são os nossos parceiros, né, que são os professores e os estudantes da educação básica, seja o Estado, seja a Prefeitura, também a ESEBA, né, que é o nosso colégio de aplicação. Lucas está no 8º período de Geografia da UFO e dá aula no cursinho afim. Ele diz que é apaixonado pela carreira de docência e mesmo com todos os desafios da profissão, vai seguir em frente. Hoje eu vejo a profissão de professor como uma nova oportunidade, né, de você renovar a educação nesse país, né, porque você como professor, você lida com sonhos. Então você não lida só com o ensino, né, em sala de aula, mas você lida com os sonhos. E quando esse aluno vem para você com sonho, você tem que trabalhar esses sonhos dele. Então acho que o papel do professor em si na docência é isso, é trabalhar sonhos, é preparar esse aluno com pensamento crítico, né? Não só o básico da escola, mas formar um cidadão crítico, né, que passe a ter um papel importante na sociedade, que ele tenha essa consciência dos seus direitos e deveres na sociedade. É isso mesmo. Professor Armindo, conta pra gente, atualmente, a Universidade Federal de Uberlândia tem quais programas, de que forma ela investe na capacitação desses futuros professores que estarão no mercado? Olha, a reportagem já adiantou, a UFO, primeiro, ela tem cursos de licenciatura em todas as áreas do conhecimento. Então, nós atuamos em todas as áreas do conhecimento. A UFO, já desde o seu início, já tem cursos de licenciatura. Ou seja, essencialmente, esta é uma universidade que forma professor. Ela tem uma preocupação. Se você for em qualquer evento pelo país todo, em encontros e discussões sobre formação de professores, tem professores da UFO lá participando das atividades, porque nós temos uma equipe de professores extremamente preparados para a formação de professores. Sobre a forma de manutenção e de incentivo dos nossos estudantes. Penso que a participação do PIBID e da residência pedagógica, que iniciou agora em agosto, é uma atividade extremamente importante que enriquece a formação dos nossos estudantes. Ele leva o aluno lá para a prática, para a sala de aula, e o aluno passa a vivenciar uma experiência que, se não tivesse esses programas, talvez eles teriam limites nesse processo de entendimento de como é a prática de sala de aula. Nós temos, por outro lado, bolsas de permanência dos nossos estudantes, que todos os estudantes da universidade têm a oportunidade de concorrer. Então, para a licenciatura também. Então, parte significativa dos estudantes das licenciaturas participam e são contemplados com as bolsas de moradia, transporte, alimentação, em todos os campos da universidade. Aqui no Santa Mônica e Ituiutaba, praticamente são os campos que a gente tem maior número de licenciaturas. Penso também que uma atividade importante que precisa ser destacada para essa questão é de que nós não só formamos professores na graduação, mas os nossos professores
atuam com formação continuada de professores das redes municipais e estaduais. Por que eu digo isso? Porque nós participamos de convênios com prefeituras e estado. Nós participamos ofertando cursos de especialização, cursos de extensão de formação docente, de forma que a UFO contribui seriamente, tanto no aspecto da formação prática, mas também da formação teórica do professor. Ela contribui fortemente para formar bem os professores da região. Eu tenho índices aqui que são, se a gente comparar as cidades de Minas Gerais com Uberlândia e Ituiutaba, Uberlândia e Ituiutaba, por terem cursos de licenciatura, elas têm um número de professores na rede estadual e municipal extremamente alto, com professores formados na universidade. O que em outras cidades, é claro, as pessoas têm um pouco de dificuldade, dada a locomoção para fazer esses cursos. Então, de certa forma, a universidade ela contribui para esta formação e tem levado o professor a ser bem informado. Acho que isso que importa. Todos os nossos cursos são muito bem avaliados pelo Ministério da Educação. Nós temos... nós não temos nenhum curso com menos de nota 4, né? Nós estamos com todos os cursos 4 e 5 avaliados pelo MEC. Ou seja, nossa qualidade é boa, porque temos professores bem preparados, todos doutores, boa estrutura de laboratório, bolsas de permanência do aluno. Então, de certa forma, a UFO contribui fortemente para a formação desses professores das licenciaturas. Ótimo. Além de toda essa estrutura, Heitor Valder, nós vimos agora há pouco na reportagem esse exemplo de alunos de licenciatura e até mesmo um professor representante da UFO enviados para Coimbra, em Portugal. De que forma a UFO está se preocupando com essa questão da internacionalização, incentivando seus alunos também a ter esse contato com experiências de sucesso até mesmo no exterior? Então, a Universidade Federal de Uberlândia vem atuando fortemente nesse incentivo à internacionalização. Aliás, é algo indispensável. Todas as universidades do mundo estão procurando ter mais oportunidades de internacionalização. Evidentemente, isso tem custo. E no momento de dificuldades pelo qual estamos passando agora, esse esforço às vezes fica um tanto comprometido. Mas existem programas já consolidados, esse com a Universidade de Coimbra é um exemplo, que esse fluxo de estudantes nossos e esse intercâmbio com especialistas do exterior é muito forte. E isso é do interesse da universidade, nós precisamos incentivar. Nós vimos nas reportagens o entusiasmo que os jovens têm pela sala de aula, né, pela formação de professores. O que é assim um pouco preocupante é que depois de formados, né, o que nós assistimos? Nem sempre os professores têm na nossa sociedade o reconhecimento devido, especialmente os professores do ensino fundamental e os professores do ensino médio. Isso se traduz através de salários adequados, através de condições de trabalho adequadas. Nem sempre, né, nós observando o Brasil, o país como um todo, vez por outra nós vemos situações complexas pelas quais passam as nossas escolas, como eu disse, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E aí, quer dizer, já é uma situação que não depende da universidade. A universidade tem uma capacidade de formação, de formar esses jovens muito bem formados, eles saem daqui entusiasmados, mas na sequência é preciso que nós tenhamos políticas adequadas para a fixação desse professor na carreira, para que ele continue entusiasmado, formando os nossos jovens, para que nós possamos formar cidadãos cada vez mais completos, né? Inclusive com essa formação tão importante que as escolas devem dar. Ok, daqui a pouco nós já voltamos com a nossa entrevista. Um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que apenas 2,4% dos jovens de 15 anos têm interesse em se tornar professor. Por que isso acontece? Saiba mais depois do intervalo.
Como será que fica o tempo amanhã? Confira. Manhã ensolarada em Uberlândia nesta terça-feira. Ao longo do dia, os termômetros variam entre 15 e 30 graus. Em Patos de Minas, o dia permanece com bastante sol e sem previsão de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima 30. Temperatura amena em Monte Carmelo e predomínio do sol o dia todo. Mínima 17 graus e máxima 30. Baixa umidade e sol durante todo o dia em Ituiutaba, 15 graus de mínima e 33 de máxima. Em Patrocínio, a temperatura aumenta um pouco e deve variar entre 15 e 26 graus. Você gosta de acompanhar fenômenos astronômicos? Tem previsão de chuva de meteoros e o mais curioso é que será possível ver em telescópio. Quem admira os fenômenos astronômicos e curiosos poderão acompanhar na madrugada desta segunda-feira uma das chuvas de meteoros mais populares do ano, as Perseidas. O fenômeno já pôde ser visto a olho nu e é visível no país desde as 5 horas da tarde, no horário de Brasília. As Perseidas têm esse nome porque ocorrem próximo à constelação de Perseu. Chuvas de meteoros acontecem quando os meteoros entram na atmosfera terrestre ao mesmo tempo, causando riscos luminosos no céu, popularmente chamados de estrelas cadentes. Reitor Valder, há pouco, ao chamar o intervalo, foi apresentado um dado interessante, que a média de 2,4% apenas de jovens com idade de 15 anos sonham se tornar professores. Por que será que a carreira docente, talvez ela está mais em segundo plano na atualidade? Quais são alguns fatores, na sua opinião, que levam a isso? Eu tenho a impressão que aquele aspecto que mencionávamos agora há pouco, sobre as condições de trabalho do professor no ensino fundamental e no ensino médio, acabam por trazer um quadro de perspectiva que não é semelhante àquele encontrado em outras carreiras que os jovens têm oportunidade de cursar. E hoje existem várias carreiras novas, inclusive, que chamam muito a atenção. Eu acho que a carreira docente é maravilhosa, mas é que ela, no nosso país, infelizmente, não tem tido a valorização necessária. Se fala, por exemplo, o que eu acho que seria muito oportuno, na criação da escola de tempo integral. Para os nossos estudantes seria excelente, para os nossos docentes seria muito bom. Nós teríamos uma nova perspectiva da escola. Temos a escola de tempo integral no Brasil, mas apenas como exceção, em alguns locais que servem de exemplo e de referência. Mas isso não está ainda, está longe de ser disseminado pelo país afora, o que seria extremamente positivo para as nossas crianças e para os nossos jovens. Tem sempre a questão da remuneração, está por trás disso, né? E por isso que a gente fica muito preocupado, né, aqui na universidade com essa enorme capacidade que nós temos de formar bons professores. Entretanto, após a formatura, as políticas públicas para a escola, elas não dependem da universidade, elas dependem das várias instâncias de governo, né? Certamente é uma questão sobre a qual nós teremos que necessariamente nos debruçar muito proximamente. Será um esforço da sociedade brasileira, do governo brasileiro. É indispensável que assim seja feito. Certo. Vale lembrar também, né, Pró-Reitor Armindo, que os professores, principalmente na questão da educação inicial, infantil e educação básica, são aqueles que ajudam a formar os futuros profissionais das mais diversas áreas. Então é importante que eles sejam mais valorizados? O que o senhor acha? Exatamente. Penso que nós estivemos estudando isso aqui dentro da universidade nos últimos dias, em função da proposição dos nossos cursos. Nós estamos passando pela reformulação de todos os projetos pedagógicos das licenciaturas, atendendo a uma resolução de 2015 que indica a ampliação de carga horária dos cursos de licenciatura e também um novo olhar para essa formação. Lá nos pareceres que o Conselho Nacional de Educação indica de qual deve ser o perfil do futuro professor, né? Então, já há por parte dos órgãos oficiais, e aí eu quero voltar a essa resolução e do parecer que dá valor a ela,
eles dizem, olha, que é importante que um professor seja bem formado nos cursos de licenciatura, tanto pelo aspecto teórico da área que ele está se formando, seja de um curso de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa, seja um curso de pedagogia, por exemplo, que é formação de professor e gestor educacional, mas que esses professores sejam bem formados, tanto no aspecto teórico, daquele arcabouço de leituras e de formação que o aluno tem que ter, mas também de uma visão da prática, né? E o que vinha acontecendo, né? O projeto do PIBID, até mesmo agora da residência pedagógica, vem acompanhar esse projeto. Olha, não dá para formar professor somente dentro de sala de aula com o professor dizendo o que ele tem que fazer. Esse futuro professor, atual aluno da universidade, ele precisa estudar, ter sua leitura, fazer seus estudos, mas ele precisa ter uma vivência na prática. Por quê? Ser professor não é só a aprendizagem teórica, tem também uma experiência que ele vai adquirindo. Nós vamos nos formando professores a cada momento, né? Eu estou na sala de aula há 32 anos e não me sinto inteiramente preparado, porque é um processo. O professor precisa estar conectado e vinculado às mudanças do mundo contemporâneo, daquilo que as coisas daquilo que o mundo vai apontando para ele. Então, formar bem o professor, mas, que eu acho que é isso que o professor Valder já adiantou aqui, acho que precisa ter ressonância lá nas redes de ensino. O professor precisa ser bem remunerado, a estrutura de trabalho, ele precisa ter um plano de carreira que dê a ele dignidade no trabalho como professor, né? Penso ainda que acho que a gente vai ter que amadurecer muito no Brasil bons projetos de formação. Quando nós preparamos professor, respondendo a tua pergunta mais precisamente, nós estamos preparando pessoas para trabalharem com a formação dos jovens, das crianças, dos adolescentes, que têm uma expectativa de vida. E aí eu acho que, mesmo com toda essa análise crítica que se faz, né, da dificuldade para o nosso aluno de graduação, de licenciatura, vale a pena ser professor. Né? É muito além do ganho financeiro. É muito além do ganho. Ser professor vai para além dessa questão salarial. Ela é importantíssima, sim, mas ser professor vai para uma realização pessoal, né? Então, a gente tem que aliar esta realização com a luta pela melhoria das condições de trabalho na onde a gente estiver trabalhando. Certo. E, reitor Valder, na sua opinião, no século XXI, qual seria esse perfil profissional do professor? O senhor também é docente, né, no ensino superior, mas tem como traçar um perfil do professor, não só da docência no ensino superior, mas também nessas outras áreas de ensino? Hoje se requer muito do professor. E parte daquilo que eu penso foi comentado pelo professor Armindo. O professor universitário e também o professor nos demais níveis de ensino precisa de ser alguém profundamente antenado com a realidade. Ele precisa conhecer em detalhe o campo de atuação em que ele está. E ele não pode ficar também isolado apenas em seu campo, ele tem que enxergar o conjunto. Ele tem que enxergar as necessidades da sociedade, ele tem que enxergar o contexto dos alunos que estão, com os quais ele convive. Portanto, eu penso que cada vez mais a exigência que se faz de um professor é maior. E quando a gente olha os órgãos brasileiros que acompanham tanto o ensino de graduação como o ensino de pós-graduação, parece que o que se pretende é quase que um professor super-homem, é um professor que é ao mesmo tempo pesquisador, é um professor que publica seus artigos em revistas especializadas altamente qualificadas, é um professor que comparece a eventos nacionais e internacionais, é um professor que interage muito bem com seus estudantes, é um professor que está aberto aos seus estudantes. Cada vez mais nós observamos que os nossos jovens precisam de um relacionamento próximo com o professor. Nós precisamos entender um pouco mais disso. Os aspectos psicológicos, os aspectos sociais que envolvem esse relacionamento. Portanto, os desafios do profissional docente
do século XXI são extremamente significativos. E a gente que gosta, que está nisso há muitos anos, a gente fica vendo em tudo isso uma oportunidade muito grande. Poucas carreiras oferecem um elenco tão grande de opções, de oportunidades, de formas de atuar. Nós temos o ensino à distância, nós temos ferramentas atuais para se usar em sala de aula, nós temos bibliotecas virtuais, nós temos cenários de prática, né? Nós temos cenários de prática, às vezes dentro de um hospital, às vezes dentro de uma clínica, às vezes dentro de uma fazenda, às vezes dentro de uma oficina, dentro de uma loja, dentro de uma outra escola. Ou seja, os cenários de prática são os mais diversos. Então, eu penso que não há como estar envolvido com a universidade sem ter um entusiasmo, né, por tudo aquilo que a gente pode fazer. Evidentemente, ficam as preocupações, às vezes nos apontam possibilidade de corte de bolsa, corte de orçamento, corte de recursos para ciência e tecnologia, corte de recursos para a cultura e para as artes. Tudo isso nos preocupa. Não devemos nos calar diante disso, devemos nos manifestar junto às autoridades competentes, porém, sem perder o entusiasmo, sem desencorajar as novas gerações, para que o nosso país possa avançar. E eu tenho firme convicção que o nosso país, em função da sua juventude, em função das suas universidades, em função das suas escolas, em função daquilo que já conquistamos, tem um lindo futuro à frente. Ótimo, assim esperamos, não é mesmo? E falando sobre as novas gerações, então, Reitor Armindo, quais são atualmente alguns dos programas, sejam eles oferecidos pela UFO ou até mesmo no setor da educação nacional, para incentivar a formação de novos professores? Tem aqueles que já foram citados, tanto aqui na mesa quanto na reportagem, que são nacionalmente o PIBID, que é um incentivo à docência, e a residência pedagógica. Nós temos por mais de 800 bolsas, né, que eles iniciam a atuação agora em agosto nesse novo edital. Os alunos já estão selecionados, em breve, aí, nos próximos dias, já estarão a campo executando o seu trabalho. Penso que a licenciatura internacional, que é esse projeto que a reportagem citou, que é um convênio com Coimbra, e isso para as licenciaturas é muito importante, porque para a licenciatura, mesmo em governos passados, era reduzido a oferta de bolsas para internacionalização. Então, é importante a manutenção desse trabalho. Penso que os projetos da universidade, vinculado às verbas de PNAES para a manutenção do aluno, é importante, porque muitos estudantes que vêm para licenciaturas, claro que para todos os cursos, mas como a temática é licenciatura, são alunos que, para ficar na universidade, para permanecer na universidade, precisa de ajuda financeira, senão eles vão nos abandonar. Então, as bolsas assistenciais são importantes, né? São importantes as bolsas de graduação, porque são bolsas que tanto técnicos administrativos quanto professores podem elaborar projetos junto aos estudantes e desenvolverem projetos de atuação na graduação. Bolsas de estágio, né? Nós temos muitas bolsas de estágio internamente, que também colocam o aluno numa prática de trabalho que ele sai amadurecido. Eu tenho exemplo de um aluno da UFO que trabalhava com a gente lá na Prograde. Quando ele saiu, terminou o estágio, ele deu um depoimento de como que ele amadureceu na convivência com as pessoas ali no trabalho. Porque às vezes, quando está só na sala de aula, a pessoa não tem dimensão do mundo do trabalho. E ali, com a presença do estágio, o menino amadureceu muito. Então, eu penso que a universidade tem várias perspectivas. O que talvez precisa é o aluno ficar atento aos editais, às chamadas que a universidade faz, né? E aí, eu acho que a DIRCO e o site da universidade divulgam isso com bastante propriedade lá nos editais. Então, o aluno que está ingressando, que está aprendendo a lidar com essas siglas, né, esse monstro de siglas que a gente tem, devagar ele vai tomando ciência do que
corresponde a cada uma delas e dos setores que ofertam projetos de atuação junto aos estudantes. Penso que os nossos alunos têm essa oportunidade, né? E nós temos que batalhar para que isso não se perca no caminho, nem mudança de governo, nem... nós temos, enquanto universidade, que garantir isso para os nossos estudantes. Ok, ótimo. Agora é hora de conferir as dicas de eventos que acontecem na UFO esta semana. Olha só. Olá pessoal, as aulas voltaram. Começamos hoje um novo ciclo, então vamos saber quais são os eventos dessa semana? Esta primeira semana de aula está com uma programação especial para os ingressantes em todos os campi da UFO. Tem cerimônia de recepção oficial com representantes da reitoria, palestras temáticas, campus tour e no dia 25 tem o Agita UFO, que já virou tradição com diversas atividades recreativas no campus Educação Física. A programação completa você confere no portal da UFO. No sábado, dia 18, tem o primeiro Desafio Sustentável, Princípios para a Educação Executiva Responsável. O evento, promovido pela Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, é um jogo de negócios sobre assuntos relacionados à sustentabilidade. As inscrições terminam no dia do evento, lembrando que é necessário levar pelo menos um dispositivo eletrônico, como celular, teclado ou calculadora para reciclagem. No domingo, dia 19, em Ituiutaba, acontece mais uma edição do Festival de Música Independente Arte na Praça. O evento comemora os 40 anos de federalização da UFO. Vai ser na Praça Getúlio Vargas a partir das 3 da tarde. É gratuito e tem a participação da Orquestra Popular do Cerrado, Enzo Banzo, a banda 3 Pontos e a dupla Estrela Leminski e Theo Ruiz. E na próxima segunda-feira, a UFO recebe o Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas, as pessoas e as organizações em um mundo complexo e competitivo. Serão realizadas palestras com renomados professores do Brasil e do exterior. O evento é de graça e o link para se inscrever está na página de eventos da UFO. Vai ser a partir das 7 da noite, no auditório do Bloco 5S, no campus Santa Mônica. Você que entrou na UFO agora, seja muito bem-vindo. Aproveite os eventos para interagir e formar um bom currículo. Na próxima semana, volto com mais dicas para você. Até lá! Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer os nossos convidados. Pró-reitor Armindo, boa noite, muito obrigada. A gente que agradece. E reitor Valder, obrigado. Volte sempre também ao Jornal da UFO. Um prazer, obrigado. Amanhã no Jornal da UFO vamos falar sobre pós-graduação e mercado. Envie suas dúvidas nas nossas mídias sociais. Uma ótima noite para você e até lá!